Então, é isso aí, né? Marcos Braz explicou a situação, né? Como aconteceu os fatos da, teoricamente, agressão. Marcos Braz disse que é vítima dessa situação. Eu quero saber a tua opinião se o Marcos Braz é vítima ou não. De acordo com o Marcos Braz, ele é vítima dessa situação e ainda ele disse que vocês devem acreditar nele, né? Essa frase aí que não pegou legal para mim, né? Quando você diz que você tem que acreditar em mim, para mim já perde a credibilidade durante a fala, né? Já perdeu a credibilidade, não acreditei muito no que ele falou, tentou explicar, só se enrolou mais ainda para mim, mas eu quero saber a tua opinião e vamos embora com mais um vídeo sobre Marcos Braz. Ele é vítima? Será? Será mesmo? E amanhã, se não me engano, tem a coletiva do torcedor que foi agredido. Vambora? Deixe seu like e a sua opinião também sobre esse caso aí. Vítima, não respondeu se agrediu ou não agrediu, né? Deu um blackout ali. Deu um blackout ali, um segundo momento, não lembro de mais nada. Insistiram na pergunta, ele não respondeu. E se colocou como vítima nesse processo. Agora, tem uma série de situações aí pendentes em tudo que ele falou que a gente precisa explicar aqui, né, Pedro? É muito curioso, você perguntava antes da coletiva começar o que seria. Eu acho que foi por esse caminho, ele puxa a narrativa para ele, a narrativa é muito clara. Ele responde sobre o que ele quer, sobre o que lhe é confortável para gerar uma sensação de vítima, ele pauta muito a situação, defesa da honra da família, que não pode atacar a filha dele. Eu tô com ele, não tem que atacar a filha de ninguém, a garota é a menos culpada. E ontem, inclusive, comentávamos aqui, estava com o Bruno, com a Mari, com o Mar no Sport Center, que não tinha segurança de fato. Sim. Mas não nos enganemos que ele anda sozinho. Ele anda sempre acompanhado do Rodrigo Braz, seu assessor pessoal, homem de primeira hora para tudo, dirige, acompanha e tal. Se ele chama de segurança ou não, é outra coisa, ele nunca está sozinho. E do André Peixão, conhecido aspone ali de jogador, né? Como queiram chamar, beira, aquele cara que está sempre ali, fazendo às vezes de corretor, fazendo às vezes de alguém que dá um auxílio pessoal, assessor direto, assessor particular. Então, sozinho ele não anda. Então, também para não parecer que era apenas segurança de choque, um injustiçado, ali, né? Braz, solto pelo Rio, sabe, no calor das organizadas, alguém que se relaciona tão bem, que inclusive emprega gente organizada em seu gabinete. Então, é bom pontuar muitas coisas. E quando ele é confrontado sobre situações importantes, que é, você agrediu? Não lembro. Você mordeu a virilha? Não lembro. O que aconteceu numa situação específica, que não lhe é confortável, que pode desmontar a sua narrativa, não lembro. Então, ele lembra e ele fala sobre o que ele quer. Então, quando ele diz, eu estou aqui para esclarecer tudo, ele não está ali para esclarecer tudo. E ele debocha também, que eu acho um pouco de... amanhã vai vir aí, falar advogado, dar coletiva. Ele também está dando coletiva. Ele também convocou, armou o circo dele para dar coletiva. Perfeito. No espaço dele. E muito ruim que seja feito, inclusive, no espaço do CT. Porque se isso nada tem a ver com a situação de Flamengo e tal, convoca no local fora. Muita gente faz isso, ou no hotel, ou no play do seu apartamento, ou numa sala comercial, onde queira. Ali é o Flamengo tendo a sua imagem sangrada, desgastada, porque um vice-presidente de futebol não remunerado se envolveu numa confusão. E aí ele se embola muito na questão da Câmara de Vereadores, que eu acho que isso precisa ser falado. Porque isso não está descolado do fato. Quando ele tenta ali explicar que, não, isso aí muita gente faz. Inclusive a gente estava aqui, a gente estava acompanhando a entrevista coletiva, eu estava tentando tirar dúvida com o corpo técnico da Câmara de Vereadores. Não, não é assim. Eu dou presença uma hora e depois eu levo falta e fica por isso mesmo. A presença que se dá entre 1 e 4 horas é para ter quórum mínimo de 7 vereadores para você abrir uma pauta inicial. Se você não está lá às 16 horas e está começando a pauta ordinária, onde não tem também esse papo que ele fala, eu vou onde eu quero, voto onde eu quero. Não, ele é remunerado pela população para votar. Não é assim, eu escolho quando eu quero. Imagina a Disney nos remunera e a gente escolhe quando a gente vem. Não. A gente é remunerado para isso. Então não é bem assim que eu vou onde eu quero, eu voto onde eu quero, quando eu quiser. Não, não é bem assim. Então quando ele marca a presença 1 hora, seja para ter quórum, seja para pedir acesso à pauta, a pauta está disponível há muitas semanas, seja para imaginar que ele possa estar lá depois, que eu fui até tirar essa dúvida, muita gente marca a presença 1 hora para chegar depois 3h30, 4 ou 4h15 atrasado, mas para estar lá. Ninguém marca a presença para depois levar falta, porque isso acontece. E às 4 horas ele não estava lá. A briga se dá depois das 17. Ele não chegaria no prédio da Câmara antes das 18. Então, assim, não é que, por um acaso, a confusão atrasou o dia. A cronologia não bate. Ele, na hora do almoço, foi comprar um presente. Calma, não é assim. Ele é remunerado para estar lá representando a população. Se ele faltou, e outra coisa, depois eu resolvo, com um tom meio... Depois eu desenrolo isso aí. Como? Como ele desenrola com o Conselho de Ética da Câmara? É importante. Se ele está lá para esclarecer tantas dúvidas, ele poderia explicar também ao cidadão, que não é só o torcedor do Flamengo que estava acompanhando, como ele poderia esclarecer. E deu uma cutucada no Conselho de Ética ali também. É muita ponta solta, é muita ponta... Como dar cutucada também no ex-presidente Bandeira de Mello, quando fala de banana.
muito preocupado com as indiretas e dá cutucada no jornalista que posta o vídeo, que está fazendo o trabalho dele, que muitas vezes também é de interesse da diretoria, são informações. E o jornalista recebe informações da diretoria também. Claro. Então, assim, não cabe. Então é muita ponta solta, ele quis esclarecer tudo que lhe era confortável, não tudo do caso. E desmereceu que o outro lado da briga vai dar entrevista amanhã, qual o problema? Ele tá fazendo a mesma coisa hoje. A mesma ele coisa. tá dando a versão dele, o cara vai dar a versão dele, e aí tem uma versão da polícia que a gente precisa trazer. Ele fala muito em ameaça de morte, de morte, Sim. de morte, de morte, de morte, a minha filha. No inquérito, no inquérito policial inicial, não se fala em ameaça de morte. Se fala em ameaça. Ameaçar, você é um otário, ou como ele fala, desculpa, vai se F. Tem muita ameaça ali, e a ameaça pode ser a honra, a ofensa, ataque, tem muita coisa assim ali. Porém, a ameaça de morte, até a informação está de presente, ontem, quando a gente buscava acesso e contato com os responsáveis pela investigação na 10ª delegacia lá do Rio, da Barra da Tijuca, não tinha ameaça de morte. Então isso também é bom deixar claro e até irmos atrás das questões da polícia, porque até ontem não tinha isso. E sim, a filha dele não estava no primeiro momento, estava no segundo. E aí o que a gente comentava aqui, ele precisa, não estou preparado para isso. Tudo bem, o clima já é pesado e a ameaça ela já vem de tempos. É o que o Zé falou, você também não pode achar que virar, reagir para cima é o comportamento mais adequado e apenas não sou vítima, sou vítima, sou vítima. Então acho que tem muita ponta que ficou solta, muita resposta que não foi dada. O Eric Faria faz a pergunta da Câmara e é importante, ele não responde o que é perguntar. Eu vou votar onde eu quero e quando eu quero. Não é assim, não é assim, entendeu? Não é uma empresa particular dele, não é uma empresa... Não, é uma Câmara de Vereadores, a gente às vezes esquece isso. O cidadão, por exemplo, que se engalfinhou ali com ele, paga o salário dele, inclusive. Sim. Como todos os cidadãos do Rio de Janeiro. É isso. Então, acho que é muita coisa que ele começa a gaguejar em alguns momentos quando é confrontado. Eu não identifiquei a menina que fez a pergunta no início, que ele acaba também não esclarecendo e pula para a próxima. Depois tem uma situação do... Tá, mas e aí, agrediu ou não? Não é claro. É a mordida? Não lembro. Então, tipo assim, ele lembra de muita coisa que corrobora o discurso de vítima, mas ele não lembra de situações pontuais que podem desmontar. Então não dá para tomar isso como uma verdade. Não dá para tomar como um caso esclarecido. Não dá para sair dali como, nossa, realmente, hein, poxa, tá tudo muito aberto. O que vai dizer é a polícia, não é o Marcos Braz. E algumas coisas que ele tinha que esclarecer, ou para o cidadão, ou até para o torcedor também, e principalmente para quem está transitando no shopping, ele não respondeu. Então, assim, são muitas pontas desamarradas e, assim, não é nesse caminho de estou aqui, ele posa como estou aqui para esclarecer tudo, não esclarece tudo. Depois ele diz que a entrevista dele é importante, mas aqui do outro lado é menos importante. Eu sei como funciona, advogado, e o cara lá vai falar, o cara tem direito de falar. Mas ele também foi preparado para essa coletiva. Claro que foi. Então, assim, Óbvio, claro. Tem muita ponta aí que tá desamarrada, entendeu? E utilizar o termo vítima o tempo inteiro ali, se a gente analisa friamente Só esse um caso, detalhe, todos são culpados, né, Pedro? Só um Não detalhe tem essa que de enquanto vítima, eu estava aqui, cara. eu estava tentando entender, com a turma até da investigação, tem muita coisa que ele fala ali que não está na investigação. O que, por exemplo? Como ameaça de morte, A você citou. ameaça de morte não Tá. está na investigação como inquérito e exatamente uma ameaça direta à filha não está na investigação. A todo momento a investigação... Isso é algo muito grave para não direto estar, ao né? Marcos. Mas porque a minha filha estava ali e ouviu, tudo bem. Então, você precisa entender. Então, tem muita ponta desamarrada. Acho que o caso não morre hoje. Não, longe Morre disso. hoje. Até porque Isso não, não o é cara dá pra verdade falar vítima, ele vai absoluta. falar amanhã, uma das vítimas, o vítima. E aí, tratando do que nos cabe também, na maioria das vezes, o futebol 90 é o ambiente do Ninho do Urubu, às vésperas de uma final, o Flamengo tendo que esclarecer uma agenda particular do seu profissional vice-presidente de não futebol, que sempre foi alertado sobre relações organizadas, sobre o holofote que carrega, sobre a função dividida de ser representante do povo, Ele é do clube, mas ele é do povo, ele é remunerado pelo povo, tem que entender que isso é prioridade também. Nada que nunca tenha sido debatido. Choca, mas não surpreende, né, como se diz. Então é isso. Isso é a cereja do bolo da zona, que é o Flamengo hoje, que deveria ser comandado, o departamento de futebol, por ele. Falta comando para ele, no pessoal, e falta comando ao departamento de futebol do Flamengo. Hoje os jogadores estão tendo que dividir o espaço, a pauta, a atenção dentro do CT, quando estiverem voltando de viagem, ou com a atividade que deveria fazer. Com isso, a pauta hoje do Flamengo é essa. Certamente não é que o torcedor, que o jogador queria. Isso que o Flamengo... Ponto. Domingo, acaba a temporada pro Flamengo. A temporada do Flamengo acaba domingo. Com título ou sem título. Ela acaba domingo. Então, vamos supor, perde o título, mas joga bem.
Nossa, o Flamengo fez o melhor jogo do ano. 3 bolas na São trave, Paulo, esse bola 1 a 1, na trave, esse 0 a 0. O Rafael fechou o Mas gol. eu não vejo... O Bruno Henrique arrebentou, todo mundo arrebentou. Então, mas rapaz, foi 0 a 0, perdeu o título, hein? A bola não entrou. Acho que... A bola não entrou. Aí você chega na... acabou o jogo, salvar. você olha pro resto do ano e fala, o ano acabou. Jogou pra caramba contra o São Paulo, mas o ano acabou. E acabou mesmo, porque numa boa, gente, o Flamengo não vai ser campeão brasileiro. Quando eu falo o ano acabou, não, William, ainda tem mais campeonato brasileiro. Tem pra pegar a vaga na Libertadores. Ainda entre os 4, eu acho que isso tem importância. Não em relação a mudar o ano. Prates, eu concordo com você. Eu concordo com você que tem importância, porque pior ainda é se o Flamengo não pega uma vaga para Libertadores, ou vai ter que ir para uma pré-Libertadores. Sim. Se quer for para uma pré-Libertadores, já é um vexame, já é uma catástrofe. Como é que acabou o ano do Flamengo? Aí vai pra pré-Libertadores. Tudo bem. Eu acho que só com o título vai amenizar. Só que, cara, não adianta nada jogar muito e não ganhar. Perdeu jogando bem. Hoje e assim, Zé, desculpa, eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que se não ganhar, acabou o ano, tem que ter porrada. Não é isso, hein? A gente sabe como é que é o futebol. Em relação a ter uma avaliação do que foi feito. A gente sabe como é que é a temperatura, a gente sabe como é que é a temperatura e o que pode acontecer. Ninguém está chamando nem citando nada aqui. A gente simplesmente está com os pés no chão, entendendo como as coisas acontecem, a gente ameaçada, é o cara que vai na loja, que xinga, que não sei o quê, que ameaça. E a gente está nesse nível. Eu acho que você pode jogar bem, empatar, o São Paulo ganhar nos pênaltis e tal, mas a obrigação do Flamengo hoje, você respira a obrigação. Sim. De dar uma resposta. Quantos títulos o Flamengo entrou esse ano para brigar? Nossa. Quantos? Supercopa, Carioca. Brasil 7º. Recopa. Sim. Quantos ele ganhou? Brasileiro, mundial. Copa do Brasil, Libertadores. Mundial. Quantos ele ganhou? Mundial. Sim, não, mas a expectativa de pelo menos chegar. Tinha que ganhar a semi. Sim. Então, é isso que eu coloco. Não entrou. Chegar pelo menos na final. É isso, não título, mas chegar na final. Perfeito. Disputar na final, né? Quantos ganhou? Nenhum. Nem na final chegou. É obrigação. Você vai trabalhar dentro do vestiário, a pressão que existe é a obrigação de ganhar. A cabeça do jogador é a obrigação de ganhar. Eu não posso jogar bem e perder. É isso que você tem que trabalhar. E é isso que provavelmente o São Paulo vai trabalhar. Mas como o São Paulo vai trabalhar? Porque o diretor que está pensando, que pensa o futebol, que é a obrigação dele neste momento, dar tranquilidade ao São Paulo para poder trabalhar, está dando entrevista, tendo que se justificar porque ele agrediu um torcedor. Esse ambiente que é o ambiente nocivo do Flamengo, porque as pessoas que deveriam hoje, neste momento, dar tranquilidade ao elenco, são o Marcos Braz, no caso, o Marcos Braz que está sendo exposto a tudo aquilo que aconteceu. Então, como é que vai ser esse trabalho? E aí o jogador, como é que você tira a responsabilidade? Vocês viram ontem de novo o Vitor Hugo? Nossa! Desculpa, eu não quero pegar no pé do menino. Não, mas tá mal, mas não quero pegar no pé do menino. Como escalam? O menino não consegue jogar, mas só que ele tá dentro de um contexto, de um ambiente em que nem o Gerson, que é o cara que teoricamente deveria ser o cara que controla o ambiente, consegue assumir essa responsabilidade. E o Ayrton Lucas mal de novo. Não consegue jogar. É aquela história, pega a bola, vamos procurar o Bruno Henrique. Que no primeiro tempo foi muito abaixo também, apagado. Mas assim, William, eu respeito muito o Flamengo, respeito muito a qualidade dos jogadores, mas esse negócio que o jogador pode decidir a qualquer instante, ela é válida. A qualidade pode decidir, ela também é válida, sensacional. Tanto que o Flamengo ganhou muitos títulos, e eu tenho certeza, por exemplo, o primeiro título da Libertadores contra o River, o Flamengo não jogou nada. Foi no individual. Nos 5 minutos, dois erros. Um erro do treinador, não. Oh, meu Deus. Prato. Não, do treinador. Galhardo, que ele fez uma substituição e ele desarrumou todo o time. A única jogada que o Bruno Henrique conseguiu pegar no mano a mano, ele fez a jogada do gol do empate. O segundo gol, todo mundo viu aqui, que foi uma falha dos dois jogadores, dos dois defensores, e o Gabigol fez o gol. Beleza. Mas será que sempre vai ser assim? Não, a qualidade... Só que os adversários hoje já sabem. Já sabem, claro. Eles já sabem como joga o Bruno, o Gabigol não vive um momento bom. O Pedro ontem... Você viu o chute que o Pedro deu ontem? Nossa, de direita. Quando que o Pedro, num bom momento, iria fazer isso? Nossa. O meio-campo funciona? Não está funcionando. A defesa, um olha para o outro e bate cabeça. Então, tudo isso corrobora para fortalecer ainda mais um pouco de favoritismo ao São Paulo pela vantagem que conquistou. E o torcedor do Flamengo
imediatas. Sai o Bruno Henrique, eu vou lá, compro o Cebolinha. Sai eu vou lá e compro o jogador para resolver o meu problema ali. O Palmeiras trabalhou de outra forma. Né? Vamos trabalhar isso aqui e nós vamos conquistando com o elenco. O futebol não é vistoso? Não é vistoso como o do Flamengo por questões técnicas. Claro. Mas é um futebol tanto competitivo quanto o do Flamengo nessa questão. Sem dúvida. Só que até quando o Flamengo vai ser assim? Até quando? Não, tá dando certo. Não, tá dando certo, mas calma. Rogério Ceni ganhou o título porque o Inter perdeu. Sim. Porque eles ficaram esperando até o final do jogo do Inter. Aí deu um empate Aí deu um empate, ganhou. E 1 minuto depois já estava hashtag fora Rogério. É isso mesmo. O Renato Gaúcho fez um bom trabalho, mas o que também? Aproveitando a qualidade. Quando precisou mexer na questão tática, teve dificuldades. O que evidencia isso, Zé, são treinadores, são campeões e acabam saindo do cargo depois. O caso do Dorival porque mesmo. O Renato, por exemplo, demorou muito para encontrar um substituto para o Arrascaeta. Sim. Ele colocou o Andréas Pereira. Olha, cuidado. Ele colocava o Andréas Pereira. Não, colocou o Andréas Pereira para jogar nessa função, não conseguiu. No único jogo que ele colocou o Everton Ribeiro contra o São Paulo aqui no Morumbi, que ele, encontrei a solução. Mas é o que você está falando do Renato Gaúcho. Até hoje não tem substituto para o Arrascaeta. Ninguém nunca achou esse substituto. E o Flamengo vai no mercado, traz A, B, C, não tem o substituto para o Arrascaeta. Por isso que eu estou dizendo, William, essa geração é fantástica, ganhou títulos fantásticos, mas a gente está vendo não vou dizer final de ciclo, não é isso, porque eles podem jogar agora contra o São Paulo e ganharem. Claro que podem. Sim, claro. Isso pode tem acontecer. Capacidade para isso. Futebol é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo vai continuar sendo sempre esse lado amador? É isso que eu acho. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é uma coisa que o dinheiro compra. Beleza, ótimo, sensacional. Mas você imagina se o Flamengo fosse profissional nesse aspecto? O quanto ele poderia... Nossa, o Flamengo não é para ter discussão, William. Ia sobrar. O Flamengo não é para sobrar. O Flamengo com um bi, tanto em relação aos outros clubes, não é para ter discussão. O Flamengo é para entrar em todo o campeonato e tá... Zé, vou falar uma coisa para você 20 aqui. pontos à frente, falar uma coisa para entrar você. numa Libertadores e... É isso. Entendeu? O que é mais assustador é o seguinte... Não está porque são dirigentes amadores nesse aspecto. É isso que eu quero bater na... Pra gente ouvir o Sampaoli. Pra gente ouvir o Sampaoli aí, que ontem ele... Sobre a peleja da Serrinha. Não é bem sobre a peleja. Não? É sobre essa situação toda aí, como influencia. Mas, rapidamente, a gente vê nos campeonatos internacionais, geralmente esses times com esse padrão, com essa capacidade, bem geridos, bem planejados. Esses times, invariavelmente, nos pontos, não estou falando de Copas, nos pontos corridos, ou eles sobram, ou eles estão sempre ali na frente e tem alguém brigando e eles estão ali. Mas a organização de outros também, né, então, William? Por exemplo, vamos lá. Claro, que tem menos dinheiro, mas são muito organizados Manchester City na Inglaterra. Está batendo campeão todo ano, quando não ganha o Liverpool, mas está ali na cola, ou então ele abre muita vantagem, ou então fica na briga com outros que estão organizados também, mas está ali em cima. Lidera o campeonato, ele está em segundo, lidera. Bayern de Munique é uma sobra assustadora na Bundesliga, e o ano passado quase perde, mas na última rodada, por falha do outro, ele estava ali na cola, ele bateu o campeão. Juventus foi assim durante muito tempo na Itália, né? E aí a gente segue. Cara, como pode um time que tem esse potencial, que assim, comparando, o Flamengo representa no Brasil que esses clubes que eu citei representam seus respectivos campeonatos. De poderio, de elenco, de tudo. Uhum. Mas como ele é mal administrado, como ele é mal gerido, né? Uhum. No aspecto campo e tal, o Flamengo consegue sequer liderar uma rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Assim, esse ano, o ano passado... Quando foi? A última vez foi quando foi campeão com o Ceni. Já me respondeu, perfeito. Cara, isso foi em 2021, isso foi em 2021. Como pode um time como o Flamengo, desde 2021, o terceiro brasileiro que não se apresenta como postulante real? Não, fevereiro de 21. Eu tenho algumas ponderações diferentes. Acho que o futebol tem muitas particularidades. Aqui no Brasil, não dá. Mas o Prats, desculpa. Não é justificar, William. Não é justificar. Desde fevereiro de 2021. Assim, a gente está pegando uma seguinte situação. Ali, você tem mais dinheiro que os outros, você arrecada mais que os outros, vai chegar e vai deitar e rolar em todo mundo. Nem sempre é assim. O futebol tem algumas situações que são muito específicas dos jogos, mas eu não estou falando em relação à organização do clube dentro e fora de campo. É bater lá em cima, quando eu citei aqui o City ele não deita e rola sempre. Sim. Mas ele está sempre ali em cima. Quando ele tem a oportunidade de deitar e rolar, que os outros dão brecha, ele se ele não for campeão, ele é o vice. Se ele não for campeão, ele é o vice, ele está ali. Quando eu falei do Bayern, mesma coisa. Sim. Quando eu falei da Juventus, agora, né, acabou a hegemonia, mas durante muito tempo,
Eu tô falando disso. Tá ali. Ele pode não ganhar, mas ele tá ali. Ele briga pelo título, esse time briga pelo título até o fim. E quando os outros dão moleza, ele dispara. É isso. E quando isso não ocorre, salta os olhos também. Não é verdade? O que tá acontecendo para o City estar desse jeito? Como é que tinha que ser o Campeonato Brasileiro? É Flamengo, é Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras. Aí você tem o Atlético que apareceu, onde já tá mal administrado também, já teve sua queda e tal, etc. Mas lá, é Flamengo e Palmeiras. Se o Palmeiras der uma brecha, tô focado em outra competição e tal, porque tem menos elenco também, o Flamengo dispararia. Como foi Manchester City e Liverpool. Dispara. Ok, ganhei. Mas não, esse ano tá difícil, perdeu o título pro Palmeiras, mas brigou até a última rodada. Acontece, não é que vai ganhar sempre. Não, eu entendi. Mas brigou. Só acho que a prática, muitas vezes, ela tem alguns obstáculos nesse meio do caminho. Mas quem está colocando obstáculos é o próprio Flamengo. Isso, ok. O Flamengo está colocando obstáculos para ele em relação mesmo. aos pontos corridos, que geralmente premia quem, além de muito investimento, tem um grupo muito bom. Tem 2 times, ou um time, quase 2 times, enfim. Como o futebol ele tem algumas situações que são muito particulares. Sim. Às vezes você tem uma sequência de jogos ruins, essa sequência tira a chance de ser campeão. Às vezes você não tem um grande grupo de atletas, e aquele grupo de atletas, ele responde muito bem em pouco tempo. Então, mas às vezes a sequência que você tem, mesmo com times melhores que o seu, esses times já não chegam mais. Eu acho que assim, o futebol, eu entendo lá que vocês podem ponderar. Por que o Flamengo, acho que a parte prática não briga? Lugar, cara. Por que o Flamengo não briga? Por que o Flamengo não briga? É isso. Para pegar o exemplo brasileiro do problemas do próprio Flamengo. O Flamengo não briga isso porque sim, é aí que eu quero chegar. Quem sabota o Flamengo é o Flamengo. Não é a tabela, não é o elenco, não é o trabalhão do Abel. Não é porque o Abel faz um ótimo trabalho do Palmeiras, do brasileiro. Acho que há trabalhos que são bons também. Não, mas calma. Com o dinheiro do Flamengo. A pauta é o Campeonato Brasileiro. A entrevista do Landim, justificando a saída do Dorival. Ganhamos 2 competições, mas no final do campeonato não foi tão bom. Você ganha 2 competições planejadas. As 2 competições que vocês sentaram, planejaram, vamos focar nessa ganha. Mas quem comanda, Zé. Eu acho que é problema quem comanda. Eu ganhei, mas eu quero ganhar de outro jeito. Mas aí entra o que eu estou dizendo. O problema entra o que nós estamos dizendo. Você mesmo prejudica o seu time? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo, né, sobre essa situação do Marcos Braz. Vou ser bem breve aqui, bem rápido. Essa declaração, essa coletiva do Marcos Braz não me convenceu em nada. Muitos pontos sem nó, como o Pedro Ivo falou. Alguns pontos importantes ele não falou, não explicou, omitiu, né? Ocultou algumas falas ali, né? Respondeu o que estava mais confortável para ele. E quando ele diz que ele é vítima e vocês, né, da imprensa que estavam ali na frente, tem que acreditar em mim, a pessoa perde totalmente a credibilidade, né? Alguns pontos sobre a briga ali e sobre a mordida da virilha. Ele não falou, falou que não se lembra, fez de desentendido na situação e vida que segue. Então aquilo, ele respondeu o que era conveniente para ele e, obviamente, ele quis colocar toda a culpa da situação em cima do torcedor, né? Que deve dar declaração, talvez, amanhã, né? Então aquilo, Marcos Braz, uma declaração que não foi legal, sinceramente, não pegou legal, e disse que ele foi ameaçado de morte, e sei lá o quê. O Pedro Ivo, ele disse que no boletim de ocorrência não estava relatado, né, a ameaça de morte, só estava relatado a ameaça. A ameaça a gente pode incluir em várias categorias, né? Ameaça verbal, ofensiva e outras coisas aí, né? Mas é aquilo. Não ficou legal e, obviamente, que ele está querendo colocar toda a culpa em cima do torcedor e dizendo que ele é vítima. Pelo amor de Deus, Marcos Braz. Pelo amor de Deus, Marcos Braz. Mas deixa a tua opinião aí. É isso aí, tamo junto.